Existe um momento em que todo empresário sonha em viver. Depois de anos construindo um negócio, sacrificando tempo, assumindo riscos e tomando decisões difíceis, finalmente chega o dia em que aparece um comprador. Seu EBITDA está forte, o faturamento cresce e de repente alguém faz uma proposta que muda a sua vida. Dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões. E naquele momento, muitos empresários acreditam que o jogo acabou, que o trabalho terminou e que agora é só assinar o contrato e receber o dinheiro na conta. Mas aqui está uma verdade brutal que quase ninguém fala no mercado de M&A. Assinar o contrato da venda não é o final na jornada. Na verdade, é o começo de um campo minado. Um campo minado onde muitos empresários descobrem, tarde demais, que a empresa que levaram anos para construir é praticamente invendável. Ou pior, que aquilo que parecia uma venda milionária, na prática virou uma liquidação forçada. Porque durante o processo apareceram contingências ocultas, problemas societários, riscos jurídicos, estruturas tributárias frágeis e tudo isso implode o valuation. Meu nome é Rafael Cocolíquio, Head Partner de M&A na Visp Capital. E hoje vou te mostrar algo que todo empresário que pensa em vender sua empresa precisa entender. Por que muitos negócios que parecem valiosos se tornam ativos de alto risco quando entram em due diligence? Como contingências invisíveis podem transformar múltiplos de mercado em valores em liquidação. Existe uma divergência fundamental no processo de venda de empresas. O vendedor olha para o passado, o comprador para o futuro. O empresário normalmente constrói sua narrativa baseado no que já aconteceu. Ele mostra o crescimento histórico, apresenta um EBITDA forte, mostra indicadores de expansão e acredita que esses números são suficientes para justificar um valuation alto. Mas o comprador não está comprando o passado. Na verdade, ele está comprando um risco futuro. Isso muda completamente a análise do negócio. Enquanto o vendedor olha para o resultado, o comprador olha para a vulnerabilidade. Enquanto o empresário fala de faturamento, o investidor analisa a estrutura. Enquanto o fundador fala de crescimento, o comprador se pergunta: esse crescimento, ele é sustentável? Esse EBITDA é auditável? Esse resultado tem risco jurídico escondido? E esse negócio possui passivos ocultos? É aqui que entra um dos momentos mais duros no processo de venda: a due diligence. Muitos empresários acreditam que a auditoria existe para confirmar o valor do negócio, mas na prática a função da due diligence é outra. Ela existe para identificar riscos que reduzam o preço da empresa ou até inviabilizem a compra. Due diligence não procura motivos para comprar. Na verdade, ela procura motivos para pagar menos. E quando esses riscos aparecem, entra um conceito muito comum no M&A, o haircut. Haircut é basicamente um desconto aplicado no valuation. O comprador identifica um risco e ajusta o preço da empresa para compensar esse risco. Se existe passivo trabalhista potencial, haircut. Se existe risco tributário, haircut. Se existe problema societário, haircut. E aos poucos o valuation que parecia alto começa a encolher. Receita sem compliance não é crescimento. É faturamento de alto risco. Agora vamos falar sobre algo que acontece com muita frequência no mercado brasileiro. Empresas que cresceram utilizando estruturas jurídicas ou tributárias agressivas, muitos empresários fazem isso acreditando que estão eficientes. Criam modelos de pejotização ampla, usam planejamentos tributários agressivos, operam em zonas cinzentas da legislação. Enquanto a empresa está crescendo, isso parece funcionar. O custo operacional fica menor, a margem melhora, o EBITDA cresce, mas quando a empresa entra em processo de venda, tudo muda. Porque o comprador não assume apenas os ativos, ele também assume os riscos. E nesse momento, o que antes parecia eficiência começa a parecer passivo oculto. Se existe risco de reclassificação trabalhista, isso pode gerar milhões em contingência. Se existe planejamento tributário frágil, o comprador considera o risco de autuação futura. Se existem contratos mal estruturados, isso vira um risco jurídico. E quando esses passivos não estão provisionados na contabilidade, o impacto no valuation é brutal. Porque o comprador entende que aquele EBITDA não representa o verdadeiro risco do negócio. E quando isso acontece, o valuation sofre uma correção agressiva. O valuation alto não sobrevive a passivos escondidos. O que era uma venda estratégica vira algo completamente diferente. Vira, na verdade, uma liquidação forçada. Agora vamos chegar ao ponto que mais surpreende os empresários, mesmo quando a venda acontece. Isso não significa que você vai receber todo o dinheiro. Imagine a seguinte situação: você vende sua empresa por 100 milhões. O contrato está assinado, a negociação terminou, mas na prática você não recebe os 100 milhões. Sabe por quê? Existe algo chamado escrow account, a conta garantia. Parte do valor da venda fica retido por anos, às vezes 3, 5,
em alguns casos até mais. Esse dinheiro fica bloqueado para proteger o comprador. Se aparecer algum passivo oculto depois da venda, o dinheiro sai dessa conta em garantia e volta para o comprador. Ou seja, aquele dinheiro não chega na sua conta. No M&A, vender não significa receber por inteiro. Esse mecanismo existe porque muitos problemas aparecem somente depois do fechamento. Processos trabalhistas, autuações fiscais, disputas societárias, problemas de propriedade intelectual, e se qualquer um desses esqueletos sair do armário, o comprador utiliza o dinheiro da escrow account para se proteger. Existe também um impacto psicológico enorme, porque o fundador acredita que alcançou a liberdade financeira, mas na prática ele continua preso ao negócio. Ele precisa continuar envolvido, precisa garantir que nenhuma contingência apareça, precisa proteger o valor que está retido. Ou seja, mesmo depois de vender a empresa, ele ainda vive sobre o risco. Agora, vamos olhar o outro lado da história. Empresas que entram em processos de venda com governança estruturada, controladoria organizada, DRE gerencial consistente, auditoria externa, cap table claro, propriedade intelectual protegida, contratos organizados. Esse tipo de empresa não entra em negociação em posição defensiva, ela entra em posição de poder. Porque o comprador percebe algo muito importante: o risco é baixo. E quando o risco é baixo, o custo de capital diminui, o OC cai. E isso permite pagar múltiplos maiores pela empresa ser adquirida. Empresa organizada não vende com desconto, ela negocia com ágio. Existe um caso muito emblemático disso no mercado. Uma empresa de tecnologia estava em negociação avançada para venda. Valuation girava em torno de 120 milhões. E as negociações avançaram. O contrato estava praticamente pronto, mas durante a análise final surgiram dois problemas. O cap table tinha muitas inconsistências e a parte de propriedade intelectual da empresa não estava juridicamente protegida. O resultado disso, o comprador cancelou a operação no fechamento, mesmo já noticiando amplamente isso. O valuation da empresa evaporou, o negócio voltou ao mercado muito mais fraco, porque agora todo investidor sabia que aquela empresa tinha um grande risco. Existe uma lição muito clara em tudo isso. O atropelo operacional de hoje pode custar sua liberdade financeira de amanhã. Empresas não se tornam vendáveis da noite para o dia. A preparação para um processo de M&A começa anos antes da proposta aparecer. Organização de governança, organização societária, estrutura tributária sólida, controladoria profissional, compliance. Tudo isso constrói algo muito importante: confiança de mercado. E a confiança é o que o sustenta o valuation. A pergunta que todo empresário deveria se fazer é simples: se hoje aparecesse um comprador para a sua empresa e você passasse por uma due diligence, o seu valuation implodiria no meio do processo? Se você não quer viver o pesadelo da retenção de capital na operação ou ver seu valuation ser destruído por falta de governança, você precisa se preparar antes da venda. A Visp Capital ajuda empresas a se tornarem ativos vendáveis de alto valor. Organizamos governança, blindamos a estrutura societária, estruturamos todos os indicadores e preparamos empresas para processos reais de M&A. Se você quer transformar a sua empresa em um ativo pronto para negociação, clique no link abaixo ou mande uma mensagem para a Visp Capital. Vamos diagnosticar o potencial de venda do seu negócio e estruturar um caminho seguro para um exit de verdade.